bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um vídeo dessa sequência de vídeos sobre o livro Delineando a Pesquisa Clínica. Chegamos no capítulo 10, né? O capítulo 9 anterior é um capítulo mais denso, né? Porque ele fala dos vieses, dos fatores de confusão presentes nas pesquisas. Então ele é um vídeo que, na verdade, faz você pensar um pouco mais sobre como delinear seu protocolo, né, os problemas relacionados com isso. E agora, no capítulo 10, vamos falar de RCTs, né, os Estudos Randomizados Controlados Cegos, ou Randomized Control Trials, tá? Ou ensaios clínicos, também é um outro tipo de nome. Os estudos randomizados, eles temporalmente, historicamente, eles são os tipos de desenho de estudos mais recentes, tá? Então, meio que eles incorporam problemas, né, eles tentam resolver problemas dos estudos anteriores, dos desenhos anteriores, né, a saber, os estudos transversais, os de caso-controle e os de coorte. Os estudos RCT, né, os estudos de caso clínico cego, eles são estudos de coorte, eles são uma variação do estudo de coorte, então ele é longitudinal, você observa pessoas no momento basal e depois em momentos subsequentes. Ele tem, quando bem feito, né, tem um peso causal, tem uma possibilidade de realizar relações causais maior do que, por exemplo, o estudo de caso-controle ou o estudo de coorte simples, né, convencional. E ele tem algumas particularidades. Então, ou seja, ele tem preocupações que surgiram a partir de problemas verificados historicamente pelos outros tipos de desenho de estudo. Tá? Então, por isso que ele é mais recente e ele é mais eminentemente o padrão por exemplo, na indústria farmacêutica, a grande maioria dos testes de medicamentos, de procedimentos, sobretudo em fase 2, 3, 4, são RCTs, né? São estudos randomizados. O tipo, na área experimental, o tipo de desenho experimental com maior quantidade de cuidado. Tá? Exatamente por isso, ele não é um desenho fácil de ser implementado, ele é um desenho um pouco mais caro e que também requer uma grande elaboração antes da coleta de dados. Tá? Então, basicamente, como funciona, né, um RCT? Você tem uma população-alvo. Então, eu vou acabar trazendo coisas que vocês já viram em vídeos anteriores. Tá? Você tem a população-alvo e a população acessível. Né? Então, tem todas as pessoas da cidade, tem só os hipertensos, né, que é a minha população-alvo, e tem os hipertensos do hospital, que eu consigo acessar, que é a minha população acessível. O ideal do RCT é que ele seja feito o mais próximo possível da população-alvo. Né? Então, muitos RCTs são multicêntricos. Então, eu quero fazer um estudo clínico, sendo que o meu grupo de interesse são pessoas com hipertensão. Então, em geral, você pode fazer um estudo RCT com um centro só, mas o recomendado é que se faça em alguns centros e depois se junte os resultados, né? Faça uma forma multicêntrica. Tá? Mas no caso mais simples, supondo que você tem apenas um centro, você tem uma população-alvo e a população acessível. Então você tem a definição das pessoas que você tem acesso. Supondo essa população acessível, você vai fazer o seguinte: você vai definir quais são os seus grupos da exposição, né, da variável de exposição. Então imagina que eu tenho um grupo de hipertensos, eu vou pegar pessoas que fazem atividade física e pessoas que não fazem. Tá? Então eu tenho dentro do grupo dos hipertensos, que é a minha população toda, eu vou imaginar dois grupos, pessoas que fazem atividade física e pessoas que não fazem. Tá? Isso é a minha exposição. Será que a exposição à atividade física reduz a probabilidade de um infarto? E aí o desfecho é problemas cardíacos em geral, né? Um infarto. E aí o infarto é sim ou não. Então eu tenho, é como se fosse um estudo de coorte. No momento basal, eu tenho pessoas que fazem exercício e pessoas que não fazem. E depois, né, no momento zero, ninguém teve infarto ou um problema cardíaco. E depois de um certo período de tempo eu observo e vejo quantas pessoas em cada grupo têm problemas cardíacos ou não. Tá? Parece muito com um estudo de coorte, mas aí tem uma característica, né, que é o seguinte: na minha população acessível, né, supondo que são todos hipertensos,
e eu tenho pessoas que fazem exercício e não fazem. Não necessariamente eu tenho o mesmo número de pessoas que fazem exercício e não fazem na população, né? É mais provável que a maior parte dos hipertensos não faça exercício em relação a fazer, né? Essas populações, esses grupos, fazer exercício e não, na população eles já são desbalanceados. No entanto, num ensaio clínico, eles têm que ser ponderados. Eu tenho que ter o mesmo número de pessoas que faz exercício e que não faz, tá? Então, no momento zero, definir qual a minha exposição, fazer exercício ou não, e o desfecho, infarto ou não, tá? A segunda parte, feita a definição da exposição e do desfecho, é fazer o cálculo de amostra, tá? Então, temos o vídeo sobre cálculo de amostra, definimos com base nas características do estudo, qual o tamanho de amostra, e esse tamanho de amostra é dividido entre os grupos. Então, metade da amostra é de pessoas que fazem exercício, metade de pessoas que não faz, tá? Isso já é o primeiro cuidado. Então, num estudo randomizado cego, controlado, necessariamente tem que ter o cálculo de amostra antes, tá? O que era opcional nos outros tipos de desenho de estudo, agora é obrigatório. A seleção da exposição e do desfecho e o cálculo de amostra. Outra particularidade do estudo clínico é um processo chamado randomização, né? O que é a randomização? Então, eu sei que eu tenho uma população, nessa população você tem pessoas que fazem exercício e pessoas que não fazem. E esses grupos não têm o mesmo tamanho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio dentre as pessoas que faz exercícios regularmente, eu sorteio uma quantidade X de pessoas. Dentre as pessoas que não fazem exercício, eu também sorteio a mesma quantidade de pessoas. E isso vai formar os meus grupos, né, de desfecho, de exposição, né? Isso vai formar meus grupos caso-controle, né? Grupos expostos e não expostos. E aí, a partir daí, depois da randomização, eu sigo observando essas pessoas para verificar a ocorrência de algum evento, né, do desfecho, tá? Essa descrição ela é bem descrita na figura 10.1, né, em que mostra a população, aí dentro da população, que é o círculo, eu defino minhas variáveis, a exposição e o desfecho. Baseado nisso, eu faço a randomização. Na randomização, eu seleciono, a rigor, um número semelhante de pessoas no grupo exposto e no não exposto, e aí eu observo um ou mais desfechos posteriormente, tá? Então, basicamente, esse é um desenho do estudo randomizado controlado. Veja que ele é um pouco uma mistura, né, dos cuidados que eu faço com o estudo caso-controle dentro de um estudo de coorte. Então, ele é meio que um estudo de coorte com melhorias, né, no cálculo de amostra, na randomização e por aí vai, tá? A discussão do vídeo anterior, no estudo randomizado, ela é central. Então, você deve verificar, no momento de estabelecer as variáveis de exposição e do desfecho, quais são os fatores de confusão, quais são covariáveis, né? Ou variáveis que você gostaria de fazer matching. Por exemplo, isso é uma preocupação corrente nos estudos de estudos clínicos. Então, por exemplo, eu tenho lá pessoas com hipertensão, selecionei pessoas que fazem exercício e não fazem, eu randomizei. Fiz um sorteio, selecionei esses grupos. Esses grupos têm que ter a mesma quantidade de homens e mulheres, né? O fato de eu ser homem ou mulher aumenta ou diminui a probabilidade de eu fazer exercício? Se isso for verdade, se essa variável se correlaciona com a exposição, mas não com o desfecho, ela é um fator de confusão. Então, essa variável sexo, ela tem que entrar ou no matching, então não basta sortear as pessoas apenas entre quem faz exercício e quem não faz. Eu tenho que criar um subgrupo lá dentro. Pessoas que fazem exercício e são homens, sorteio uma quantidade. Pessoas que fazem exercício e são mulheres, sorteio a mesma quantidade. Esses dois grupos juntos geram o grupo de pessoas que não faz exercício. E faço o mesmo para outro grupo, né? Então, na verdade, vou formar os meus grupos de exposição com dois subgrupos para sexo, onde eu estou respeitando as mesmas proporções em função do gênero, tá? Então, isso é um outro cuidado. Estou fazendo um matching, né, em função do sexo para reduzir o efeito do sexo como variável de confusão. Uma outra opção é eu coletar o sexo das pessoas, né, ter essa variável e utilizar como uma covariável, como uma variável de controle, no modelo estatístico posteriormente. Ou ainda, junto com outras covariáveis que eu tiver interesse, calcular um score de propensão, né, o propensity score. Então, de novo, os dois métodos são opcionais.
depende da necessidade do seu estudo. Tá? Mas esses cuidados com variáveis de matching, variáveis de confusão, fatores de inclusão e exclusão, são características fundamentais que devem ser contempladas tanto no protocolo de pesquisa, você tem que mencionar que você vai fazer um estudo randomizado controlado, cego, né? Vou fazer esse desenho de estudo, esse é o meu desenho. Para isso eu tenho que definir qual a minha exposição, qual o meu desfecho, qual o método de randomização eu tenho que fazer, tem alguns métodos, quais são os meus fatores de confusão, variáveis que se relacionam só com a exposição e não com o desfecho, quais são outras covariáveis que eu tenho que relacionar por conta de problemas da coleta. Tá? Tudo isso tem que estar bem descrito e bem pensado e no seu protocolo de pesquisa, caso você use o estudo randomizado. Tá? E é por isso que ele é o estudo mais forte, né? Atualmente, porque ele permite que você pense um pouco mais sobre o desenho de estudo. Né? Ele obriga você a pensar um pouco mais sobre o cálculo de amostra. O cálculo de amostra tem que estar presente também. Tá? Então, por isso, os estudos randomizados eles ganharam muita força a partir dos anos 70. Né? E vamos deixar na descrição um artigo que mostra um método utilizado em medicina para acessar causalidade, né? Que é o método de Bradford-Hill. Né? Esse método de Bradford-Hill, ele possibilitou, né, e deu muito impulso para a confecção, né, e elaboração do desenho de estudos clínicos, né, dos estudos randomizados controlados. Tá? Então ele é só um resultado de um processo histórico, e por isso que ele é o estudo acaba sendo mais poderoso. Vamos falar um pouco mais agora sobre especificidades, né, desse desenho de estudos. A primeira coisa, lembrando um pouco o vídeo sobre estudos caso-controle, é a escolha do controle. Tá? Então, de novo, você pode manipular os resultados de uma associação entre uma exposição e o desfecho, comparando pessoas muito homogêneas, né? Ou seja, sei lá, eu tenho todo mundo hipertenso, mas pessoas que fazem exercício e não fazem exercício, o ideal é que elas sejam homogêneas, parecidas entre si, exceto pela variável de exposição, que é o fazer exercício. Tá? Se você não se preocupar com isso, e for pegando pessoas meio aleatoriamente, pode ser que você crie um grupo controle, né, muito diferente do grupo caso. Né? E isso não é por causa do exercício, pode ser por causa de outras variáveis, que muitas vezes você não controlou. Né? Então a escolha do grupo controle, volto na mesma questão do vídeo sobre caso controle. Então, estou comparando o meu grupo de pessoas que não faz exercício, que faz exercício, com um grupo de pessoas saudáveis. O que é ser saudável? É uma definição muito ampla, é muito difícil definir isso. Tá? Então, cuidado com o controle é algo que você tem que pensar um pouco. O que te ajuda a pensar sobre isso? É refletir sobre fatores de inclusão e exclusão. Isso tem a ver com o capítulo 3, né? Que fala um pouco da amostragem e a gente comenta um pouco mais sobre isso. Então, tem a ver com um vídeo dessa aula. Tá? Fatores de inclusão e exclusão são limites. Então, eu tenho a minha população de interesse, né, minha população-alvo, só que eu não quero verificar toda a variabilidade dessa população. Eu quero pegar pessoas só numa faixa etária, só com algumas características. No caso de exercício, por exemplo, qual a quantidade de exercício que eu tenho que praticar para ser uma pessoa ativa, né, e fazer parte do grupo de pessoas que faz exercício? Isso é uma pergunta que não é trivial. Né? Existe uma dose e resposta? De qual a quantidade, né, que faz você participar de um grupo ou não? Pessoas que não fazem exercício são pessoas 100% sedentárias? Se eu fizer exercício uma vez por semana, já é o suficiente para eu fazer parte do grupo de pessoas que faz exercício? Isso é uma questão que tem que ser discutida. Isso faz parte de fatores de inclusão ou exclusão para cada grupo. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar pessoas ativas, são pessoas ativas no exercício, são pessoas que fazem só 3 vezes por semana ou mais. Tá? É um extremo. E eu pego pessoas que não fazem exercício como pessoas que nunca praticam exercício. Nunca. Não fazem nenhuma vez por semana. Muito esporadicamente. Ou seja, eu tenho 2 grupos extremos. Pessoas que fazem mais que 3 vezes por semana e pessoas que não fazem nada. Você automaticamente excluiu da população acessível um conjunto de pessoas que se exercita moderadamente. Você excluiu isso. Tá? Então, você está tentando amplificar a diferença entre o caso e o controle. Isso pode ser útil,
mas tem que estar claro para não induzir vieses de interpretação, de você achar que a atividade física reduz infarto em todas as pessoas, quando na verdade é só na comparação entre casos extremos. Pessoas que fazem muito exercício versus pessoas que não fazem. Tá? Então a característica, a definição do controle é muito importante, dos fatores de inclusão e exclusão também. Agora que falamos já das questões da exposição, vamos aos desfechos. Né? Em geral, em estudos randomizados controlados, se tem um desfecho. Né? Então, o efeito do exercício sobre o infarto. Tá? Você pode ter mais de um. Você pode ter mais de um tipo de desfecho, né? Dentro do mesmo estudo clínico. Não tem problema, você faz modelos separados para cada um. Eles podem ter covariantes ou fatores de confusão diferentes. Não tem nenhum problema. Aumenta o custo, aumenta o tamanho de amostra. Mas é possível. Tem uma característica que é chamado desfecho combinado. Né? O que é o desfecho combinado? É quando você pega, por exemplo, eu quero saber o efeito ou a associação entre atividade física e infarto mesmo agudo, ou problemas cardíacos. Né? Ou problemas cardíacos. Eu posso incluir ou separar esses grupos. Se eu colocar né, eu vou transformar o meu desfecho de uma forma mais ampla. Eu vou pegar pessoas que tiveram um ataque cardíaco mesmo, com pessoas que têm arritmia, com pessoas que têm, sei lá, hipertensão pulmonar. Né? Então eu deixo o meu espectro do desfecho mais amplo. Né? Isso é um desfecho combinado. O desfecho não é tão específico, ele engloba mais eventos. Tá? Eu posso, ao contrário, definir muito bem o meu desfecho. São as pessoas que sofreram infarto do miocárdio de tal característica. Tá? Então você pode definir isso muito bem. Aí você reduz o espectro do efeito que você está avaliando para um número menor de pessoas. São só pessoas que sofreram aquele tipo específico de problema cardíaco. Tá? Então, o desfecho combinado, ele permite que você associe mais eventos, né, no desfecho e aumente o espectro de ação ou de verificação da intervenção que você está fazendo. Tá? E, de novo, é uma escolha. Você pode optar por um desfecho único, bem definido, ou um desfecho combinado um pouco mais amplo. Mas pense sobre isso, e isso tem que estar bem definido no protocolo. Outro tema importante, nos estudos randomizados isso é um tópico, né, é sobre a questão de efeito adverso, caso exista. Né? O que são efeitos adversos? São quando a exposição, né, gera algum tipo de mal, ou algum tipo de efeito não esperado que não tem a ver com o desfecho nas pessoas. Tá? Então, por exemplo, se essa minha população de hipertensos, do exemplo desse curso, desse vídeo, meu exemplo de hipertensos são muito idosos. Então, às vezes, a atividade física pode propiciar algum tipo de desgaste, algum tipo de problema motor, queda, coisas do tipo. Né? Isso é um efeito adverso, isso é um efeito inesperado. Às vezes, quando o efeito adverso ele é muito grande, ele mesmo pode ser um fator de confusão. Né? Então, o efeito adverso pode reduzir o benefício esperado de alguma intervenção. Tá? Então, isso tem que ser esperado, né? Tem que ser controlado. Em geral, com uma revisão da bibliografia, você consegue verificar se existe efeito adverso de alguma intervenção e a prevalência desse efeito adverso, para você calcular o tamanho de amostra e também ver limitações do estudo. Um outro tópico importante, que também já foi mencionado no capítulo 2 e no capítulo 3, né, nos vídeos dessa aula, como já foi comentado agora, temos a preocupação. Então, você já se preocupou com a exposição e com o desfecho. Tem que ter uma preocupação também com os fatores de inclusão e exclusão, né, para deixar a amostra mais ampla ou mais reduzida. Aumentar a validade externa ou a validade interna. Né? No vídeo do capítulo 9 falamos um pouquinho disso. Tem uma outra preocupação também que diz respeito à segurança. Tá? Isso em protocolos de pesquisa clínica de indústria farmacêutica é muito importante, variáveis de segurança. As variáveis de segurança são variáveis que você exclui a pessoa, se a pessoa for positiva para essa variável de segurança, você deve excluí-la da pesquisa. Tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um ensaio clínico em que a pessoa toma um certo medicamento, né? O braço que não toma o placebo toma um certo medicamento. E esse medicamento ele gera um efeito adverso muito grave em pessoas com uma certa variação genética, ou pessoas com uma certa doença pré-existente. Tá? Então, pessoas que têm essa doença pré-existente,
automaticamente isso é um fator de exclusão. Porque se ela entrar no grupo e tomar o remédio, isso pode ter um efeito adverso sério nelas. Tá? Então isso é um fator de exclusão ligado a um efeito adverso. Isso tem que ser mencionado. Então é um fator de exclusão automática. Então a pessoa passa por todos os critérios. Mas se ela tem tal doença, por exemplo, se ela tem hepatite, e o remédio é hepatotóxico, pode ser que ela seja excluída da pesquisa por causa disso. Tá? Para evitar que o benefício do remédio não seja menor do que o malefício gerado pelo efeito hepatotóxico. Tá? Então, esse é outro cuidado importante. Aliás, outra questão importante é um resumo dessa descrição que estamos fazendo, né? Fator de inclusão, exclusão, tamanho de amostra, tem a ver com vídeo de cálculo de amostra, descrições sobre a exposição e o desfecho, está descrito na tabela 10.1. Então, dê uma olhadinha na tabela 10.1, você vai ver que tem um resuminho dessa discussão até aqui. Tá? Por fim, uma parte final desse tipo de desenho de estudo que é bem interessante é a questão da randomização e do cegamento. Né? Então, uma característica nova que temos nesse estudo, nesse tipo de desenho experimental, é a preocupação com randomização e cegamento das amostras. Tá? Randomização seria essa ideia de sorteio. Então, na minha amostra acessível, eu tenho minha exposição, pessoas que fazem exercício e não fazem, eu vou sortear na população pessoas, né, para cada grupo com o mesmo tamanho de amostra a rigor. Isso tem alguns problemas. Se eu fizer um sorteio simples, como se fosse uma amostra aleatória simples, ou seja, tem algumas dificuldades. A randomização aleatória, né, ela acontece quando todas as pessoas da população têm a mesma chance de serem selecionadas. Então é como se cada pessoa tivesse um número, eu coloco esses números num saco e sorteio as pessoas para o grupo exposto e o grupo não exposto. Tá? O problema disso é que eu posso dar azar. Né? Eu posso, por exemplo, por acaso, porque é um sorteio, selecionar mais homens num grupo, mais mulheres no outro, e isso pode gerar algum tipo de viés. Tá? Então, se eu fizer uma randomização puramente aleatória, tem essa desvantagem. Aí você tem a randomização estratificada, né, que lembra a ideia do matching. Então eu faço estratos, então eu vou pegar pessoas expostas que fazem exercício, e aí eu divido em homens e mulheres, divido em faixas etárias. Então o grupo de pessoas que faz exercício é dividido em vários cubinhos dentro. Homens com uma certa idade, mulheres com uma certa idade, posso pôr renda, enfim, né? E aí dentro de cada extrato, de cada subgrupo, eu faço um sorteio. Então eu vou na população, pego todos os homens de 20 a 30 anos, e dentro deles eu sorteio homens de 20 a 30 anos que fazem exercício. E aí dentro eu pego o conjunto de pessoas que atende essas características, faço um sorteio e seleciono um número de pessoas para fazer parte do meu estudo. Aí pego as mulheres de 20 a 30 anos que fazem exercício. E o mesmo para o grupo que não faz. Né? Isso é uma forma de reduzir vieses e fazer o matching. Né? Então isso é um tipo de randomização chamado randomização estratificada. Tá? A randomização estratificada também pode ser chamada de randomização em bloco. É meio que um sinônimo. Tá? Então você tem gráficos de estudos clínicos que são chamados gráficos consorte. Vamos deixar o link para o consorte, né? Vocês devem ter visto quando vocês leem artigos, né? Então você tem o grupo total de pessoas, né? Vamos deixar um exemplo aqui aparecendo, de um artigo em que você mostra o grupo total de pessoas, e aí você mostra os fatores de inclusão e exclusão, você vai excluindo os indivíduos, até você ter um número de pessoas expostas e não expostas. Tá? Então esse é o processo tanto de seleção, quanto de exclusão, dependendo do caso, e de randomização. Então você mostra onde que você vai excluindo as pessoas até chegar na população acessível e aí você aplica matching ou não e chega no processo aleatório para randomizar os indivíduos. Tá? É um método chamado método consorte. Vamos deixar o link para você poder ter mais informações e aplicar esse método. Tá? Você tem um último método de randomização que chama randomização adaptativa. Ela é parecida com a randomização normal, tá? Só que ela tem um viés, que é o seguinte. Imagina que eu estou trabalhando, não é mais com atividade física, é com uma doença. Então eu tenho pessoas expostas e não expostas,
só que os expostos e os não expostos são doentes. Então eu tenho pessoas com gripe, por exemplo. Eu tenho pessoas com gripe e sem gripe. Só que na população, normalmente, a prevalência de pessoas com gripe é menor do que a sem gripe. Seria esperado, né? Senão seria uma epidemia. Então eu tenho menos pessoas com gripe do que sem. E eu quero respeitar isso. Então no momento de fazer a randomização, ao invés de montar 2 grupos de exposição iguais, imagine que eu tenho 3 vezes mais pessoas sem gripe do que com gripe. Logo, minha amostra, no meu estudo controlado, o grupo controle, né, que é o grupo sem gripe, tem que ser 3 vezes maior do que o grupo com gripe. Tá? Então, quando eu for sortear um indivíduo para o grupo com gripe, eu sorteio 3 pessoas sem gripe para o outro grupo. Tá? Isso é chamado randomização adaptativa. Pode ser útil para doenças raras, por exemplo, ou coisas do tipo. Tá? Você pode fazer esse tipo de randomização também. Não tem nenhum problema, desde que você explique no protocolo direitinho. Tá? Por fim, tem a questão do cegamento. O estudo tem que ser cego. Então, a pessoa que recebe o remédio, a rigor, ela não pode saber que está recebendo. Tá? E a pessoa que recebe o placebo também não pode saber. Você tem o estudo cego, que é basicamente esse, quando a pessoa que recebe o tratamento ou o placebo não sabe. Tá? Você tem o estudo duplo cego. O duplo cego é quando nem o paciente e nem quem administra o remédio ou a intervenção, enfim, sabe. Se, por exemplo, o médico te dá o remédio, ele não sabe se o remédio é placebo ou não. E você que recebe também não sabe. Isso é o duplo cego. Tá? Em geral, os estudos são duplo cego. Então, já se sabe que, dependendo a postura de um profissional de saúde, quando oferece um tratamento que sabe que é placebo, é diferente de quando ele sabe que não é. Tá? Mesmo sem perceber. Isso é uma questão não verbal. Tá? Vocês têm mais atualmente os estudos triplo cego. O que é o triplo cego? A pessoa que recebe o tratamento não sabe qual é. O médico ou o profissional de saúde que aplica o tratamento também não sabe. E a pessoa que analisa os dados, o estatístico ou o profissional que analisa, para ele chega a informação de grupo A e B. Não chega a informação de caso controle, ou de placebo e tratamento. Ele só recebe a informação que é A e B. Então nem ele sabe qual grupo é caso ou controle, tá? Mesmo na análise dos dados. E isso garante um nível mais alto de confiabilidade também, né? O estudo randomizado triplo cego. Tá? É uma coisa mais atual, mas tem ficado cada vez mais frequente. Existe poréns, temos poréns do cegamento, que é a questão quando a gente não consegue cegar. Então, por exemplo, não tem como a pessoa não saber que tipo de tratamento ela recebe. Né? Então, no caso de atividade física, se você faz parte do grupo atividade física e eu estou comparando com um grupo que não faz atividade física, é claro que as pessoas que fazem atividade sabem o que estão fazendo e as que não sabem também. Né? Então fica impossível cegar. Né? Isso é um viés. Isso é um viés de estudo. Então, no nível do indivíduo, do participante, né, do sujeito, não existe cegamento. Mas pode existir cegamento no nível do profissional que avalia. Então, por exemplo, eu posso manipular isso para não ser a mesma pessoa que trata da pessoa que faz exercício e da pessoa que não faz. Eu posso montar 2 times diferentes, independentes, para avaliar cada um. Né? Às vezes, quando eu coloco o mesmo time de pesquisa avaliando os 2 grupos, isso pode induzir algum tipo de viés, porque aí os 2 grupos são não cegos. Né? Quando eu pego... As pessoas não têm como cegar, mas os grupos de pesquisa são independentes, que avaliam os casos e os controles, isso aumenta um pouco mais a resistência, né? A qualidade da pesquisa. E além disso, a pesquisa pode ter o triplo cego. Quem faz a análise não sabe qual grupo está analisando. Então são estratégias dentro dos estudos clínicos para melhorar a confiabilidade e reduzir os vieses. Tá? Então, basicamente é isso. Esse é o estudo randomizado controlado, cego. Né? É o tipo de, pelo menos na nossa ciência, né, da parte da área biológica, é o método científico mais robusto que temos até agora. Tá? Mas se prepare para o próximo capítulo. Capítulo 11, vamos falar de tipos de desenho, porque a vida não é perfeita, né? Vamos falar de tipos de variações do ensaio clínico randomizado para situações especiais. Tá? Quando não tem como cegar, como
quando não tem como conseguir as amostras, não tem como parear. Então a gente tem variações dos RCTs. E esse será o objetivo da aula que vem. Tá? Como não poderia deixar de ser, vamos ao nosso exercício dessa vez. Então vamos à nossa pergunta final. Tá? Então temos aqui o seguinte, um grande ensaio clínico sobre a huperzina, que é um medicamento, com 200 pessoas por braço, né, os expostos e os não expostos, são 400 pessoas no total, está sendo planejado. O objetivo principal é verificar se esse remédio reduz a incidência de demência em homens e mulheres idosos. Então eu tenho um medicamento, peguei 2 grupos, um exposto e um não exposto ao remédio, e eu quero saber se esse remédio reduz a incidência de demência. Tá? Aí a primeira questão, né, a nossa pergunta. Espera-se que esse remédio cause em alguns pacientes sintomas gastrointestinais, náusea e vômitos. Descreva um plano para avaliar os efeitos adversos desse medicamento sobre sintomas ou doenças que não sejam a demência, ou seja, é uma questão de efeito adverso. Tá? Então, como você descreveria um plano, sabendo que esse remédio em algumas pessoas pode gerar esse tipo de efeito adverso e atrapalha a relação entre a exposição e o desfecho, como você lidaria com isso, tanto na seleção das pessoas, quanto na condução do ensaio clínico randomizado? Pense um pouquinho. Pensaram? Vamos lá a resposta. Então, para isso, para você saber se a pessoa é mais suscetível ao efeito desse remédio, da huperzina, né, sobre problemas gastrointestinais, primeira coisa você tem que perguntar a elas antes. Então tem que fazer um estudo basal. Tá? Então a coleta de dados na linha de base, que é a coleta de variáveis de confusão, quando você está estabelecendo quem é a exposição e o desfecho, deve incluir, por exemplo, informações de como contatar o paciente, porque você tem que ligar para ele para perguntar se ele teve problemas adversos, você tem que saber isso. A pessoa em geral não te fala, então o melhor é ativamente perguntar, porque ela não associa com o remédio muitas vezes. Tá? Você tem que coletar características da amostra, então idade, sexo, região, etnia, coisas do tipo, para verificar na literatura qual o perfil das pessoas que são mais suscetíveis a esse efeito adverso. Então, se você tiver essa informação, que, por exemplo, mulheres são mais suscetíveis a ter efeito adverso dessa substância do que homens. Então, é uma informação que você tem que coletar no estudo também, tá? Como linha de base. E uma coisa importante é a medida do desfecho, né? Que é a questão da demência. Se você tiver uma quantificação do efeito desse remédio na redução, né, da demência, então imagina que eu avalio um score cognitivo antes e depois. Né? E eu vejo que o medicamento, em pessoas que tomam o medicamento, reduz em 10 pontos. Né? Melhora a capacidade cognitiva em 10 pontos. Tá? Talvez, pelo efeito adverso, esses 10 pontos sejam reduzidos. Então você consegue quantificar quanto da perda cognitiva se dá pelo efeito adverso, né? Ou quanto do benefício você deixa de ter por conta da presença desse efeito adverso. Então, isso, quando você lança o remédio na população, você consegue saber, mais ou menos, o efeito médio, né, da redução de problemas cognitivos, ou do aumento da demência, e também você consegue verificar qual o peso da perda, né, da qualidade do remédio por conta do efeito adverso, que é a presença de problemas gastrointestinais. Então, isso tem que estar presente no seu desenho de estudo, para evitar isso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado mais uma vez essa aula e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!